Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para mais essa série de palestras de temas contemporâneos que envolve os alunos da nossa IPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia, e alunos do ensino médio aqui do Rio de Janeiro também. Nós temos feito vários eventos para alunos do ensino médio, inclusive alguns eventos de formação na área de economia, são feitos 2 vezes por ano. Para aqueles que tiverem interesse, eu sugiro que deem uma olhada na nossa página. O próximo vai ser agora em março de 2020. Nós temos a grande satisfação de ter aqui conosco hoje o cônsul-geral da Alemanha aqui no Rio de Janeiro, que vai, na verdade, nos apresentar, eu estava conversando com ele, uma espécie de continuidade daquela palestra que apareceu no filme, que foi feita no ano passado, que era sobre as fake news. E agora a questão das fake news, mas também trazendo já alguns fatos que ocorreram desde então, bem como a questão do impacto disso sobre os sistemas democráticos. Então eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa, e peço uma salva de palmas para o nosso cônsul-geral, Silikins. Temos também o grande prazer de ter aqui conosco o diretor da Escola Corcovado, também ex-aluno aqui da casa, do nosso curso de mestrado em Economia e Gestão Empresarial, o Paulo, que nos honra aqui com a sua presença. Muito obrigado. Prezado professor Rubens Penha Cisne, prezado Paulo Carvalho, prezada plateia, boa tarde. Ainda há poucos anos atrás se dizia: nada é tão velho como um jornal do dia anterior. Os 365 dias do ano costumavam ser o compasso, não só para os jornais, mas também para as notícias de televisão e do rádio. Hoje em dia, os feeds e as manchetes das notícias online são atualizadas a cada minuto. Sempre estamos à procura das notícias mais atuais, na melhor das hipóteses de última hora. A aceleração da comunicação pessoal, mas também da comunicação empreendedora, social e política é uma das consequências mais visíveis da digitalização. Ninguém consegue escapar dela, sobretudo se tratando de notícias. Jornais impressos ainda existem, mas suas edições vendidas estão diminuindo mundialmente. Na Alemanha, as vendas despencaram entre 1991 e 2018 pela metade, a aproximadamente 14 milhões de exemplares. Sente-se sobretudo no âmbito regional. No Brasil, a tendência é similar. No entanto, jornais, mas também emissoras de televisão acharam um novo papel ao irem online e multiplicaram assim a oferta de conteúdo nos últimos anos. Cada vez mais veículos de notícias online oferecem conteúdo pago, ao menos a mídia de qualidade, o que faz sentido, porque bom jornalismo custa dinheiro. Ao mesmo tempo, existem muitos newsfeeds e portais de notícias gratuitos que são customizados para seu leitor. Sendo que o que compramos online não informa sobre online a quem damos curtidas e o que assistimos, não informa sobre nossas preferências de consumo, mas também sobre a nossa visão política e as nossas ideias sobre moral.
Temos uma identidade digital que é visível para os demais. Por isso, parecido com a propaganda personalizada, portais de notícias nos oferecem conteúdo que pode nos interessar. E tudo bem, não é? Por que não? No entanto, o que acontece com as notícias que talvez não nos agradam tanto, que questionam nossa visão política, que são desconfortáveis, ficam estas completamente fora da nossa visão. Não são importantes. Hoje em dia, a comunicação em geral aumentou e algumas pessoas se comunicam quase exclusivamente pelas mídias sociais. Estudos sociológicos entre jovens da chamada geração iGen, ou geração Z, nascidos entre 95 e 2012, mostraram que o significado da conversa pessoal e do contato por telefone diminuiu bastante. Nossa comunicação, e particularmente a comunicação dos jovens, passou para o palanque da escrita. No entanto, em um estilo informal e emocional muito peculiar das mídias sociais. Enviam-se smileys e emojis de corações em abundância, mas infelizmente também existe o outro lado extremo da moeda. Discurso de ódio, bullying, mentiras, insultos e ameaças acontecem com frequência e têm se convertido em experiências traumáticas para os afetados. Também para muitos políticos. E às vezes não fica só na conversa. Na Alemanha, o assassinato do diretor da administração regional de Kassel, Walter Lübcke, em junho deste ano, provocou uma discussão intensa sobre como autoridades e suas famílias podem ser protegidas de violência proveniente da internet, em particular em âmbito local e regional. Ele, o Walter Lübcke, havia sido alvo de ataques virtuais de radicais da extrema-direita, devido ao seu posicionamento liberal em relação aos imigrantes. Também a justiça enfrenta novos desafios. Até que ponto o discurso de ódio é coberto pelo direito à liberdade de expressão? Em um veredito espetacular, um tribunal alemão rejeitou, neste ano, a acusação da política Renate Künast, do Partido Verde alemão, na qual ela pediu ao Facebook a liberação dos dados pessoais de usuários que a insultaram fortemente. O caso agora segue para a segunda instância. Para muitas pessoas, a mídia tradicional tem se tornado desinteressante, independente de ser mídia impressa, televisiva ou online, personalizada ou não. Entra-se em feeds de notícias dos canais de mídia social, seguem-se as postagens dos seus influencers de preferência e compartilham-se as informações recebidas pelos seus canais. E sejamos francos, esta provavelmente deve ser a praxe de muitos de nós. Normas clássicas do jornalismo, como a divisão de notícia e opinião, e verificação das fontes, estas normas ficam em segundo plano. O que conta são as preferências ideológicas do grupo de WhatsApp ou Facebook da hora.
os especialistas denominam este fenômeno como bolha de filtro. Ou seja, somente leio o que condiz à minha opinião e não lido com visões que não estão de acordo. Ao mesmo tempo, comento notícias ou postagens, assim como todo mundo no meu grupo. Afinal, somos pessoas com a mesma opinião, não? As bolhas de filtro se convertem desta maneira nas ditas câmeras de eco. Essas câmeras de eco também podem ganhar grande importância para debates sociais, mas também para indivíduos, figuras públicas e até para políticos. Menos se o eco for positivo, no entanto, isto vale se for negativo. E daí surgem os infames shitstorms. E como as empresas operadoras de mídias sociais estão interessadas em mais cliques, estão sempre usando algoritmos cada vez melhores que adaptam o feed de notícias ou a de filmes no YouTube para mim, para vocês, para todo mundo. Assim, a criação de bolhas de filtro e câmaras de eco está sendo promovida de dois lados, pelos usuários e pelos operadores de plataformas de mídia social. Nestas bolhas também prosperam todas as desinformações das quais os debates políticos e sociais vêm sendo envenenados. Sociedades democráticas dependem do discurso amplo da população, de um discurso sobre problemas e pontos de partida para soluções, de um discurso entre a população e os políticos eleitos pela população. Este discurso precisa de uma base de fatos. Em sentido amplo, todos precisam estar a par sobre o que de fato se passa em sua cidade, no seu país e no mundo. Como podemos identificar problemas e debater sobre soluções se estamos completamente em desacordo sobre o que está acontecendo na realidade? Antigamente, o Jornal das 8, na televisão alemã, tinha um certo padrão ouro. As notícias serviam como referência para debates pessoais e políticas, em casa, entre família, ou no dia seguinte, no colégio ou no trabalho. Ainda hoje, o Jornal das 8, na Alemanha, é parecido com o Jornal das 10, no Brasil. Um formato muito importante, no entanto, seu efeito de moldar os debates diminuiu. Em geral, parece que já não existe mais um padrão ouro para notícias no mundo. Nem mesmo no Reino Unido, que a nível mundial ainda define escala para um jornalismo de alta qualidade com a BBC. Pois, de outra forma, poderia ser chegado à divisão tão profunda, implacável e emocional da Grã-Bretanha entre defensores e oponentes do Brexit. Então, quem forma ou confirma sua opinião em bolhas de filtro mal consegue entrar em discussões objetivas com terceiros. Percebemos isso nas discussões políticas da atualidade. A base de fatos é cada vez mais escassa e isso que temos cada vez mais... apesar do fato que temos cada vez mais informações à disposição através da internet. Quem consegue se imaginar hoje em dia um mundo sem Wikipédia? Quer dizer, temos todas as informações, mas muita pouca discussão informada. Não obstante, muitas pessoas e políticas negam as
mudanças climáticas. Temos a Wikipédia, temos todas as ciências, mas muitas pessoas e políticos negam as mudanças climáticas. Assim sendo, como pode haver diálogo para encontrar soluções relacionadas à proteção do clima? Também o passado e a história vêm passando por reinterpretações nas redes sociais que impossibilitam um diálogo. Qualquer um que reinterpreta o nacionalsocialismo, como aconteceu aqui no Brasil no ano passado, de um movimento de ultradireita ao movimento ultra-esquerda, não estaria, como se diz, cego de um olho. Uma pessoa que tem este pensamento pode reconhecer que uma sociedade aberta e democrática sofre de ameaças não apenas de esquerdistas, mas também de populistas de direita ou de nacionalistas. Quase todos os políticos hoje em dia utilizam as mídias sociais para se comunicar com o público e com os seus eleitores. É inevitável. Mas o que isso significa para nossos parlamentos que, entre as eleições, deveriam ser o espaço principal para debates políticos? O que isso significa para uma política de governo que geralmente envolve decisões e concessões complicadas, se o que conta são mensagens de Twitter com um máximo de 280 caracteres. Antigamente foram 140. E o que isso significa para os políticos se eles constantemente têm de estar preparados de ser ameaçados e insultados na internet? Ou desencadear shitstorms por uma declaração talvez impensada. Um dos líderes do Partido Verde na Alemanha, Robert Habeck, em consequência, tomou no início deste ano a decisão radical de encerrar suas contas no Twitter e no Facebook. Um passo significativo. Em tempos de mídias sociais, grupos de interesse se comunicam de maneira diferente que ainda há alguns anos atrás. Enquanto cidadãos politicamente interessados costumavam se associar a partidos políticos ou se envolver em organizações não governamentais, os partidos em muitos países hoje se tornaram impopulares, especialmente entre os jovens. O Partido Cristão Democrata Alemão, ao qual o chanceler alemão Angela Merkel está associada, perdeu 47% de seus membros desde 1990. O Partido Social Democrata Alemão, seu rival tradicional e atual parceiro no governo, chega a 53% a menos. Certamente, na Alemanha, os partidos novos têm tido um aumento na associação. Por exemplo, os Verdes, 82% desde 1990, e o Partido Populista de Direita, AfD, que registrou um aumento de 89% desde a sua fundação em 2013. Mas os partidos populares tradicionais da classe média estão encolhendo. Aqui no Brasil, o panorama partidário é completamente diferente, mas também aqui os partidos são cada vez menos atraentes para os jovens. Assim, o número de membros entre jovens de 16 a 24 anos diminuiu de 658 mil para 247 mil entre 2008 e 2019. Assustador este número. Ao mesmo tempo, mais e mais jovens se organizam em movimentos políticos como
MBL, RAPS, agora vem para a rua. Até organizações não governamentais sentem mais dificuldades do que antes, pois os jovens de hoje preferem cada vez mais se organizar através da mídia social para iniciativas e pautas individuais e singulares, sem depender ou construir estruturas sólidas. O melhor exemplo atualmente é o movimento Sextas-feiras para o Futuro, o Fridays for Future. No entanto, o Fridays for Future ainda mostra outra coisa. A enorme velocidade e imprevisibilidade com as quais as iniciativas políticas de hoje emergem e somem praticamente do nada. O Fridays for Future ainda não existia 2 anos atrás. E hoje em dia todo mundo fala sobre Fridays for Future, pelo menos lá na Europa. Não é de surpreender que o financiamento de iniciativas políticas seja menos através de contribuições fixas, mas através de financiamentos coletivos e mecanismos similares baseados na internet. Crowdfunding. Há menos de 15 anos atrás, os precursores dessa nova tendência no envolvimento cívico foram as chamadas revoluções coloridas, organizadas na antiga União Soviética via SMS. SMS ainda existe hoje em dia. E, posteriormente, pelas mídias sociais. Além disso, a Primavera Árabe. As muitas vantagens dessas novas plataformas, como, por exemplo, a sua velocidade e flexibilidade, não devem tirar a atenção do fato que o papel central dos partidos, e em parte também dos parlamentos e governos eleitos, no processo político, seja posto em questão, ou pelo menos desafiado. Exageradamente perguntando quem determina a agenda política de hoje. Greta Thunberg e seu movimento Fridays for Future, os eleitores alemães e brasileiros e os partidos eleitos por eles. A explosividade política de novas plataformas sociais e políticas e o papel da mídia social em sua ascensão também podem ser vistos atualmente no caso da Catalunha. Por trás de muitas das recentes ações de protesto dos separatistas catalães, esta é uma plataforma anteriormente completamente desconhecida. Tsunami Democratic, organizada em grupos de Telegram fechados, de maneira quase conspiratória. As autoridades estaduais aparentemente não lograram de acessar estes grupos e se preparar para as ações deles. E tem outros exemplos deste tipo. Até o judiciário entrou na esfera das mídias sociais, especialmente aqui no Brasil. A alegoria da justiça, a deusa Temis, tem, além de uma libra em uma e uma espada na outra mão, os olhos vendados. Será que faz sentido para os juízes da Suprema Corte removerem esta venda e distribuir curtidas e smileys nas mídias sociais? Em suma, provavelmente não há voz nem instrumento do concerto democrático que não seja diretamente afetado pela digitalização. Ou talvez a família real britânica seja a última exceção. Como a sociedade de hoje e a política devem reagir em todos os nossos países? Primeiro de tudo, a digitalização não pode ser desfeita.
Pelo contrário, ela vai progredir. Portanto, é importante fazer dessa digitalização o objeto de formação democrática de opiniões e processos de tomada de decisão. Portanto, não é óbvio e certamente não é democrático que apenas um punhado de empresas americanas de TI, como Facebook, Google ou Microsoft, determinem como nos comunicamos e discutimos politicamente. Precisamos de regras democraticamente legítimas e transparentes, válidas nacionalmente e internacionalmente. Existem primeiras abordagens, por exemplo, no campo da identificação do discurso de ódio e desinformação e a sua exclusão das redes. Como resultado do Código de Conduta sobre Discursos Ilegais de Incitação a Ódio na Internet, que a Comissão Europeia lançou em 2016, as empresas de TI agora estão auditando 89% do conteúdo relatado dentro de 24 horas e removendo 72% do conteúdo identificado como perseguição ilegal. Isso é bom. Existem também muitas iniciativas interessantes na luta contra a desinformação. No Brasil, fake news são monitoradas por universidades, think tanks e grupos de estudos, entre outras aqui na FGV. A discussão brasileira também chegou à capital, Brasília, onde a CPI das fake news deve avaliar como as fake news influenciaram as eleições presidenciais passadas. Outro foco é dado aos chamados bots, perfis automatizados que impulsionaram pautas e replicam mensagens em massa, aparentemente de forma orgânica, principalmente no Twitter, e que estão muito ativos no âmbito político brasileiro atual. Mais um exemplo é a coluna Fato ou Fake da Globo News, que o Globo iniciou na campanha eleitoral presidencial brasileira no ano passado e que continua até hoje. Uma boa iniciativa. Um novo tipo de jornalismo contencioso e orientado em fatos parece estar em ascensão e pode desempenhar um papel importante como corretivo. Na Alemanha, nós temos um programa de televisão muito popular chamado Difícil, mas Justo. E tem também ONGs de fact-checking como a ONG Correctiv. Plataformas online e associações do setor de comunicação e publicidade na União Europeia se comprometeram em 2018 com o Código de Conduta para combater a desinformação online. O Facebook trabalha na Alemanha com várias organizações de parceiros confiáveis, comprometidas com o combate ao discurso de ódio na internet. Abordagens interessantes para regular a internet também existem na França e no Reino Unido. Mas, para os governos e parlamentares, o direito à liberdade de expressão deve permanecer prioridade. O Estado não deve se tornar um censor de declarações nas mídias sociais. Mas nesta luta contra fake news, etc., também há regressão, infelizmente. Na Alemanha e também no Brasil, o Facebook recentemente iniciou uma campanha chamada Somos Mais Juntos, na qual incentiva por maior comunicação em grupos online. Tudo bem, a campanha parece muito participativa e democrática. Esses grupos deixam claro o que é possível quando pessoas com diferentes origens
e crenças se reúnem e compartilham um interesse comum, diz o próprio Facebook. Mas nem todo mundo vê grupos online de maneira só positiva. Os grupos de Facebook são praticamente inobserváveis, diz Thorsten Henning-Thurau, que preside a cadeira de Marketing e Mídia na Universidade de Münster, na Alemanha, e um dos economistas de pesquisa mais importantes nos países de língua alemã. Assim, segundo Thurau, o Facebook promove a tendência de mudar atividades sociais, iniciativas e discussões do âmbito público para áreas não públicas, mas fechadas. Embora isso possa ser bom para os usuários, pode ser prejudicial para a sociedade. Por exemplo, quando campanhas de ódio são planejadas em um ambiente fechado e assim são protegidas da perseguição, da investigação do judiciário. Portanto, os grupos do Facebook são atraentes especialmente para os usuários politicamente mais extremos à direita ou à esquerda. Quase metade deles são membros de grupos políticos do Facebook, enquanto pessoas de opiniões mais centristas não utilizam tanto esses grupos fechados. Assim, segundo, mais uma vez, Thurau, o Facebook promove... Então, para pessoas que se consideram politicamente moderadas, como eu disse, isso se aplica apenas a 1 em cada 5 pessoas. São menos. Ao mesmo tempo, mais e mais pessoas estão se radicalizando em plataformas difíceis de observar, como o Twitch, TikTok, o Telegram. Isso também se aplica aos jovens, de uma tensão antissemita ou de extrema-direita, a um jovem de uma tensão antissemita e de extrema-direita que matou 2 pessoas em 9 de outubro deste ano, recentemente, na cidade alemã de Halle an der Saale, e que pretendia matar muito mais pessoas. A desinformação geralmente também começa nessas plataformas fechadas antes de atingir o estágio mais amplo das mídias sociais estabelecidas e do jornalismo analógico. O foco nos grupos online se encaixa na nova estratégia do Facebook. O futuro é privado, disse o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, no final de abril deste ano, pouco antes do início da campanha publicitária lançada na Alemanha e nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Se seguirmos o pensamento de Zuckerberg, os usuários devem, em vez de postar publicamente, ser cada vez mais ativos em grupos privados. Mas podemos conter discursos de ódio e desinformação ao empurrá-los para debaixo de tapetes de grupos selecionados? Os perigos causados não seriam reforçados se forem retirados de discurso público e de perseguição pelo judiciário? Desde já, ninguém tem acesso ao que é comunicado pelo WhatsApp, por exemplo. Creio que não devemos deixar essas questões importantes para os estrategistas de marketing das grandes corporações de TI. Elas devem ser publicamente debatidas e respondidas. E ultimamente houve os primeiros discussões, aliás, muito interessantes no Congresso americano sobre isso. Mas mesmo o indivíduo, todos nós, como usuários de mídias sociais, podemos fazer algo. Deveríamos questionar a naturalidade com a qual damos espaço às mídias sociais
em nossas vidas cotidianas. Será que nós permitimos que nossa comunicação se torne cada vez mais atomizada, em forma de uma curta série de curtidas, tweets, emojis e mensagens para grupos WhatsApp? Mais uma vez, a comunicação digital não pode ser desfeita. Digo mais, temos que moldá-la, esta comunicação digital, temos que ditar regras e estabelecer barreiras. Esta é uma tarefa social, uma tarefa para a política, para a educação, a formação, as universidades, mas também uma tarefa altamente pessoal e para todos nós. Muito obrigado.